Mas traz aquela lição, né? Por exemplo, é muito fácil ser otimista quando tudo tá dando certo, né? Essa história de Jó, né? Por exemplo, o que o diabo, que o Satanás estava querendo trazer, que só tem fé porque tá dando tudo certo. E quantas pessoas que realmente são assim? Né? Na bonança ele é confiante, ele tá animado, ele trabalha, ele se dedica, o mercado virou, o mar tá mais revolto, tá soprando forte, já não tava mais animado, já tá resmungão, ou seja, ele perde potência no desafio. Então, quando você consegue operar de maneira contrária, né? Você consegue, cara, tá mais desafiador, cara, faz isso melhor. Eu acho que o bom empresário, o verdadeiro empresário, é aquele que perde tudo e se torna um empreendedor vendendo picolé. Ele aplica no carrinho de picolé o que ele aplicava. E daqui a pouco ele vai estar rico de novo. A diferença é essa. Você está empreendedor ou você é empreendedor? Você está rico ou você é rico? Porque quando você coloca na sua cabeça o que você pode ser até destituído daquela roupagem social que garante aquele status quo. Mas você continua tendo aquela nobreza. Você pode não ter a coroa, continua tendo a pose de um rei. Como eu falei, você pode ter perdido a sua empresa, mas você vai empreender no carrinho de picolé e vai fazer dinheiro com o carrinho de picolé. E daqui a pouquinho você está com 2 carrinhos de picolé e 3 carrinhos de picolé. Daqui a pouquinho você está de novo com a sorveteria e você está recuperando tudo de novo. E legal que a gente começou lá em Abraão, foi para José, depois Moisés, passamos em Jó. E obviamente quando a gente fala em empreender, em fartura, em conquistar, em progresso, não tem como vir Salomão. Exatamente. Não tem como não vir Salomão. O homem mais rico que já existiu. Vamos falar de Salomão? Vamos. É interessante. Salomão fecha bem esse quinteto, né? Fecha bem. E Salomão tem um aspecto ainda que eu poderia colocar em relação aos outros. Você viu que eu pelo menos em alguns deles, eu bati muito na questão do nascimento. Exato. José nasceu mimado, sim, o filho preferido, não é isso? O Salomão nasceu de um adultério. Porque a mãe dele havia adulterado com Davi. Uma história muito triste isso. Muito triste. O Davi vai lá, mata o marido da mulher, pega a mulher, tem um filho com ela, o filho morre. Aí depois ele tem um segundo filho com ela, Batseba, né? Sim. E chama de Salomão. Já que eu falei que os nomes na Bíblia têm significados, que eu falei Moisés, Moshe, né? Que das águas o tirei. O José Yosef significa aquele que é abundante, que traz fartura. Garotinhos gordinhos chamavam geralmente Yosef. Jó tem alguma coisa? Jó é um nome complicado, porque ele não é bem um nome hebraico. Então alguns pensam que Jó poderia ser Iob, onde está o meu pai. É uma das possíveis significados do nome Jó, onde está o meu pai. Há outros que pensam que Jó poderia vir do ugarítico, que significa aquele que está sendo punido, aquele que está sendo atacado, o alvo. No caso de Salomão, Shlomo, em hebraico, significa aquele que traz a paz. Uau. E eu fico me perguntando por que Batseba deu para Salomão o nome de Salomão. Porque normalmente eram as mulheres que davam nome para as crianças, com raras exceções. Normalmente quem escolhia o nome era a mulher. Eu imagino que a Batseba vivia numa crise de consciência muito grande, uma culpa visceral. Convenhamos, ela era a primeira dama à custa do assassinato do seu primeiro marido e de um adultério. Sim. Não tem história pior. Como é que você vai contar isso para os seus filhos? E mesmo que você não conte, as coisas vazam. Tanto é que a gente tá sabendo até hoje. Né? A gente ficou sabendo, então... Desculpa, Deus. Exatamente. A gente ficou sabendo porque... E as pessoas gostam dessas coisas assim e elas não esquecem. Eu costumo dizer que todo mundo odeia a traição, mas ama o traidor. Porque, ao contrário, odeia o traidor, mas ama a traição. Porque todo mundo detona com o que trai, mas gosta de contar a história da traição. Sim. Aí a Batseba teve aquele filho, de repente ela implorou a Deus: Senhor, me dá uma paz de espírito, me dá paz, me dá paz. Eu vou chamar esse menino de o pacificador, Shlomo, porque Shlomo vem da palavra shalom. Shalom, paz. Shlomo, pacificador, aquele que traz a paz. Vou dar o nome a ele da coisa que eu mais quero. Que eu mais quero. Quem sabe esse menino vai trazer a minha redenção. Sim. E ele começa a crescer ali no palácio e tudo mais, e quando ele é escolhido por Davi para assumir o trono, já tinha um problema também com Adonias, o outro irmão, era uma briga de família por aquele poder. Davi coloca nele o encargo, ele começa a prosperar, e aí vem aquele detalhe que eu falei lá atrás, acho que quando eu estava mencionando sobre José, da questão de você ter dinheiro, mas tem que ter sabedoria. Sim. Senão vai ser uma desgraça. Exato. Quando Salomão viu tanto de coisa que ele estava ganhando, a primeira coisa que ele foi buscar a Deus. Senhor, é muito pra mim. É muito pra mim. Porque, olha,
fama, dinheiro, reconhecimento é tudo muito bom, mas eu repito, se você não estiver preparado para receber isso, vai ser uma desgraça. Haja vista que, vez ou outra, a TV traz algum documentário de pessoas que ganharam na Sena, na Loto, e ganharam uma bolada de dinheiro de uma vez só, e 3, 4 anos depois ele estava mais pobre do que antes de ganhar na... Por quê? Se a fortuna vier, mas se você não tiver uma cabeça para administrar, não adianta nada. Então, o empreendedorismo é uma palavra que ela está intimamente ligada à maturidade. Empreendedorismo sem maturidade é um carro potente nas mãos de um maluco. É até imprudência, né? De imprudência, exatamente. Você precisa ter a maturidade, a prudência. Senão aquilo ali vai ser um desgraceiro. Imagina um carro de alta potência do motor na mão de um maluco de 13 anos de idade, ele vai sair fazendo uma bagunça aí. Então Salomão falou: Senhor, é muito pra mim, eu te agradeço, mas o Senhor tem que me ajudar. Aí Deus fala: tá bom, Salomão, o que você quer? Pode pedir, você quer mais riqueza, você quer mais poder, você quer mais exército, você quer mais território? Eu quero sabedoria. Uau, é muito lindo isso, cara. Eu quero sabedoria. Deus falou assim: como você pediu sabedoria, não pediu mais riqueza, as outras coisas virão por tabela. Então aquele negócio assim, não peça o vagão, peça a locomotiva. Se você pedir a locomotiva, os vagões vêm. Lembra aquilo que eu falei de pessoas que ficam procurando demais, presas demais com coisas que são importantes, não tem tempo para aquilo que é essencial? Busque o essencial, o importante vai vir por tabela. A gente busca o importante e não o essencial. Chegar a tempo é importante, mas chegar com vida é essencial. Muito boa essa também. Entendeu? Então tem uma série de coisas que a gente tem que colocar assim. Quais são as coisas essenciais da minha vida? Vou dar um exemplo. Algumas disputas jurídicas. Você pode até ganhar, mas a que custa? Às vezes uma coisa assim: não, eu vou brigar com meu irmão até o fim do mundo pela herança da minha mãe. Não vou deixar a casa da minha mãe, eu não vou aceitar. Não. Tá, você vai na justiça e vai brigar com seu irmão. Jesus fala muito disso de mansidão, né, cara? Mansidão. E mansidão não é ter sangue de barata. Exatamente. É ser esperto. Você tem razão, o outro tem uma arma. No trânsito, fica quieto. Você não sabe o maluco que tá do outro lado? Às vezes o cara te dá uma fechada, ele é maluco. Aí você quer dar uma de malucão também, o cara sai com um revólver e te mata. Você não sabe. Às vezes o Goulart de Andrade dizia que às vezes você tem que escolher entre ter razão e ser feliz. O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Eu vou até o final. Não compensa. O Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Mas mesmo Salomão com sabedoria também teve os momentos delicados dele, que vai acabar redundando lá no livro do Eclesiastes. Ele constrói o templo. Várias pessoas vêm de fora, a rainha de Sabá vem de fora para se aconselhar com ele, para ouvir falar dele. E Salomão mostra algumas coisas importantes para mim. A primeira delas, que riqueza não é pecado. Muito bom. A gente tem dois extremos perigosos hoje, Caio, que eu queria chamar a atenção. Por um lado, você tem aquela romantização da pobreza que nos foi legada pela teologia medieval. Até um pouco antes da teologia medieval, os estoicos já traziam um pouco disso aí, né? A gente tem Marco Aurélio, que foi um imperador estoico, mas esse estoicismo dos gregos, aliás, não só estoicismo, você tem o estoicismo e você tem também o Diógenes, que cria o cinismo. Só para o pessoal entender, o Diógenes era um cara que achava que a virtude estava na humildade. Então o Diógenes, ele vivia num barril, ele dormia num barril e vivia com cachorros para todo lado. Como a palavra cachorro em grego é kenekos, então eles falavam, ele é da filosofia dos kenekos, dos cachorros, do kenekoi em grego, dos cachorros. Daí vem a palavra cinismo, cinismo. E só que, olha que interessante a semântica, cinismo, que era o nome da filosofia da pobreza de Diógenes, virou hoje um substantivo significando pessoa hipócrita. Você está com muito cinismo, que você está pretendendo uma coisa que não é. E de fato, porque o Diógenes, ele queria ser tão humilde, que ele acabava ficando arrogante. Um amigo dele uma vez falou assim: Diógenes, a sua arrogância perpassa pelos buracos da mortalha que você usa. Uma vez ele tinha um caneco quebrado, que ele sempre usava para beber água, sem alça, só o caneco assim quebrado. Aí um dia ele foi beber água num chafariz da cidade de Corinto, e ele viu um menino chegando assim e bebendo água com a mão. Quando ele viu que o menino bebeu água com a mão, ele falou: opa, ele é mais humilde que eu. Jogou o caneco fora e começou a beber água com a mão. Então esse é um exagero. Do cinismo veio o estoicismo. O Alexandre o Grande espalhou isso pelo mundo, né? O estoicismo, aquela coisa toda e tal.
Aí do estoicismo vem a teologia medieval. Muitos santos da igreja, Santo Antão, São Bento, e outros mais que eu poderia mencionar aqui, eles achavam que quanto mais austera a sua vida, quanto mais austero você fosse, quanto mais desprendido dos bens materiais, mais Deus te amava. O curioso é que muitas vezes a igreja tinha riquezas, mas o povo não. Então, assim, foi construindo aquela teologia medieval da pobreza franciscana, que quanto mais desgraçado, quanto mais sem dinheiro, quanto mais sem recurso, quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você está. Então isso para mim é um extremo que não tem base bíblica. Mas a reforma protestante trouxe um outro extremo. Porque você sabe que, se eu estou falando da pobreza franciscana na época medieval católica, quando você pega a partir de 1517 a reforma protestante, você vai para um outro extremo, que aí é a criação do capital. O capitalismo e o consumismo é uma criação protestante. Né? A gente tem vários autores que eu podia mencionar aqui. O próprio Lutero, ele falava muito também de política, de cultura, de investimento. Weber, podia falar do Weber e outros mais que eu podia ir citando aqui. Então o protestantismo já queria valorizar o empreendedorismo, olha que interessante, mas num sentido mais arrojado. Tanto é que você pode olhar, muitos países que eram colonizados por uma cultura de missionários católicos foram países que ficaram na periferia, América Latina, África, países que eram colonizados por uma cultura mais protestante ficavam mais ricos, a Alemanha, a Grã-Bretanha, que não era bem protestante, mas era ali a anglicana, os Estados Unidos, os países nórdicos, olha que interessante. Só que isso não significa agora pejorar o catolicismo e enaltecer o protestantismo. Por quê? O problema dessas duas visões é que são dois extremos. E extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Então, se por um lado tem a pobreza franciscana, que parece que quanto mais miserável, mais perto de Deus você está, por outro lado criou-se uma teologia da prosperidade, que quanto mais rico você tem, mais graça você está tendo. Mais graça você está tendo. E parece assim que você só está próximo de Deus quando você está rico. Tem muita gente comprando isso hoje, é o evangelho do cifrão. Sim. Você entendeu? E aí aí eu esnobo mais ainda, que eu tô comprando um carro cada vez melhor e tudo e tal. Olha e aí quando põe aquela música, né? Assim, quantas bênçãos, olha quantas bênçãos, como Jesus tá me abençoando. Aí o outro coitadinho que tá assistindo lá, que não conseguiu o Lamborghini, não conseguiu aquilo, Deus não me ama. Como eu disse, extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Então eu acho que o que temos que ter equilíbrio é o seguinte, a Bíblia tem espaço para o Salomão, então não é a pobreza franciscana, mas a Bíblia tem Salomão, Jó, Moisés, todo mundo que empreendeu, então não vou ficar dotando isso aqui, mas a Bíblia também tem um espaço para o pobre. Quando Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, alguns deixaram tudo por amor a Cristo. Então eu acho que a gente não pode rotular as pessoas pela espiritualidade dela a partir da condição financeira dela. Concordo. Alguns terão talento para serem empreendedores e ricos e outros não. O que nós devemos entender então? Descobrir quais são os meus talentos, qual é a crença limitante que às vezes está me impedindo de desenvolver aquele talento, porque tem uma diferença. Às vezes a minha dificuldade de ficar rico é porque realmente eu não tenho talento para ficar rico. Às vezes eu tive a opção de não querer ser rico. E qual o problema disso? Ou às vezes é uma crença limitante que está me impedindo de prosperar. Você está compreendendo? Total. Agora, quer eu esteja numa situação de pobre ou de rico, eu tenho que ter uma nobreza espiritual. De tal modo que eu encontro pessoas que moram na choupana e estão plenamente realizados. Nunca viajaram para o exterior, estão felizes da vida. E eu encontro pessoas que são multimilionários e estão tomando remédio para dormir e não estão aguentando amanhecer mais um dia dormindo numa cama com cetim. E também vejo o contrário. Eu vejo pessoas na pobreza que estão numa situação assim, deplorável. E eu tenho outros que estão ricos e estão realizados. Então eu não posso confundir pobreza com miséria. Não posso confundir prosperidade com exibicionismo. Esse é que é o problema. Pobreza não pode ser miséria. Prosperidade não pode ser exibicionismo. O pobre pode ser pobre com dignidade e dentro da esfera dele ter características de um rico. É aquele sujeito que ele mora numa casinha de sapé, mas a casa dele é limpinha, é arrumadinha, quando ele volta da roça para aquela casinha de sapé, ele se sente confortável, ele come a galinhada dele no domingo, mas feliz da vida. É um cara rico, mesmo sendo pobre. E o rico, ele só é rico realmente quando ele deixa de lado o exibicionismo e faz da riqueza dele uma forma de abençoar pessoas como Moisés abençoou o Egito. Eu acho que esse é o equilíbrio. Palmas, senhoras e senhores.
Rodrigo, você não sabe, mas na parte final agora do nosso podcast, essa plateia maravilhosa tem algumas perguntas pra você. Você não pagou ninguém pra poder aplaudir não, né? Foi voluntário. Foi legal, né? Olha que o pessoal é treinado, ó. Palma, gente, palma! Aí, o pessoal é treinado. Tem um ali que não bateu não, ó. Patrícia, SBT, tô chegando, hein? Ó, tô chegando. Primeira pergunta, de quem é a produção? Brunão, bora, primeira pergunta. Se eu não souber, eu vou no Google aqui, viu? Não, acho que você vai saber que você viveu. Gratidão por estar aqui, Caio, obrigado pela oportunidade. Sou aluno do Rodrigo Silva na Bíblia Comentada, falta conhecer o NASP, né? Nossa, muito... Posso, em 30 segundos, contar Deve. a história do Bíblia Comentada que ele falou? Deve. Aqui eu vou dar um bom exemplo para vocês de empreendedorismo. E também crença limitante. Eu tenho um museu, que você já te convidei para ir lá assistir, todo mundo está convidado também. Eu, como eu falo, tem um museu, não é que ele é meu, ele hoje pertence ao NASP. Uhum. Nós temos em torno de 4.000 peças arqueológicas originais e mais algumas réplicas em tamanho natural. É o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. E a gente foi conseguindo as peças, todas legalizadas, autenticadas, tudo direitinho, e montamos um acervo maravilhoso. Faltava um prédio adequado para ter esse acervo. Eu até brincava que eu tinha Lamborghini e não tinha a garagem para colocá-lo. Na época da pandemia, um professor falou: Rodrigo, por que você não faz o curso? Ainda estava começando um pouco antes da pandemia a questão dos cursos digitais. Sim, sim. E os poucos que havia era mais na área de finanças, de falar em público, curso de Bíblia. Aí eu falei, o Francis Lê, o nome dele, falei: Francis Lê, eu não vou fazer um curso de Bíblia e botar na internet pagando. Aí vem a crença limitante. Olha a pobreza franciscana. Sim. Né? E quando eu falo pobreza franciscana, não estou criticando os católicos, como eu também não estou criticando os protestantes aqui, respeitando a fé de todo mundo. Eu só fiz um paralelo histórico. Não, mas vem cá. Se eu começar a vender Bíblia na internet, vão falar que eu virei agora um mercador da fé, sabe? Aquele camarada que está usando mal a palavra de Deus, que as coisas de Deus têm que ser dadas de graça. E ele falou: Rodrigo, não é bem assim. Você já coloca um monte de coisa de graça na internet. Mas quando um aluno vem fazer um mestrado, um doutorado, e você é o professor dele ou na graduação, ele não paga uma mensalidade para ter aula de Bíblia com você? Paga. Qual a diferença? Agora você vai dar uma aula num curso na internet e vai conseguir construir. Aí foi aquela questão de lutar para quebrar as crenças. Criamos o curso A Bíblia Comentada, que depois migrou para a plataforma A Bíblia Comentada. Já tem mais de 150 mil alunos na plataforma. O curso está indo muito bem, e aqui eu tenho o Bruno, que é mais um dos alunos lá, e com os recursos da Bíblia Comentada nós construímos um museu, graças a Deus, que está lá, lindo, esperando a visita de vocês. Estamos mantendo o museu, porque é caro manter o museu. Imagina um prédio cheio de detalhes, esse prédio que já é caro manter, imagina com tantos. E também mantemos as pesquisas do museu, as escavações arqueológicas, e também, para seguir agora a questão da bênção, abençoar os outros, o museu também já tem um braço assistencial. Nós já estamos ajudando uma ONG em Engenheiro Coelho, Orquestrando Esperança, com garotos e garotas em situação de vulnerabilidade. Quando o Rio Grande do Sul teve a tragédia, mandamos R$400 mil para o Rio Grande do Sul, fora colchões e outras coisas mais. E agora o nosso próximo passo é bolsa de estudo para alunos carentes. Já estamos pagando a faculdade da primeira aluna de psicologia, com internato e tudo, pelo Bíblia Comentada. Então é uma coisa que eu fico feliz, legado, porque abençoa a vida das pessoas. O Bruno pode dar o testemunho dele se vale a pena ou não. Estou deixando as pessoas conhecerem tudo que eu aprendi da Bíblia. O que eu aprendi, eu estou passando para frente. Está abençoando ao lado das pessoas, e o que elas estão pagando ainda está ajudando a abençoar outras pessoas culturalmente, com a manutenção do museu. Então, muito por legal. Isso que eu quis dar esse testemunho aqui de empreendedorismo. Obrigado. Brunão, manda pau. Eu vejo o Caio lendo a Bíblia todos os dias ali pelo Instagram, e um dos caras que foi usado por Deus para inserir Bíblia nessa geração, deixar o legado na minha casa, foi você, Rodrigo. Poxa, obrigado minha esposa Bruna. Todos os líderes da fé que vocês trouxeram aí desde Moisés, eles tiveram um período de vulnerabilidade, né? Desafios no mundo emocional. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual ou quais decisões você teve que tomar na prática, no seu dia a dia, quando todas as portas se fecharam na sua vida emocional, quando você teve depressão. Boa. Olha, palmas, viu? Bruno, eu vou falar para você e para todos mais que estão aqui, quem estiver assistindo a gente. Eu aprendi uma coisa, pessoal. Fé, você vai saber o que é fé quando ela for a única coisa que sobrar para você. Nossa. Quando mais nada sobrar, você vai saber o que é fé, sabe? A única coisa que sobrou foi a fé. E a fé é justamente aquele momento em que você se agarra. É curioso, eu gosto de falar isso, que a palavra fé no hebraico significa agarrar-se a alguma coisa, como se a sua vida dependesse daquilo. Teve dias que eu falei assim, eu não vou dar conta. Mas não é uma questão de autoajuda com U. É autoajuda, a ajuda que vem do alto, sabe? Ele me pegou pela mão.
Eu não sabia se tinha... Foi teve depressão pesadérrima mesmo, de ficar tempo? 3 meses. Foi em 2015, se eu não me engano, é por aí, foi 10 anos 2014, 2015. Até a minha terapeuta, as minhas terapeutas, que eu passei por mais de uma, falaram assim que eu sou um caso assim, realmente de grande sucesso. Porque eu saí, é lógico, tem momentos tristes na vida, é normal, mas do estado que eu tava, e eu falei, Senhor, eu vou morrer, mas vou morrer tentando. Só me ajuda então, pega na minha mão. Então a ideia, Bruno, é justamente esse. Eu vou cair lutando. Eu vou cair lutando. E quando você cai lutando, você descobre que você já tá caindo lutando há mais tempo do que você... Sabe aquele negócio assim? Eu vou cair lutando, eu tenho mais 5 minutos de vida. Daqui a pouquinho você nota que você tá já há 2 meses e os 5 minutos prolongaram. Então, ainda que você caia lutando porque você não tá sozinho. E eu não posso falar tudo isso sem colocar a dimensão espiritual. Eu descobri que por mais que eu não percebesse, Deus estava comigo ali naquela forma mais doída, a ponto que eu posso dizer que eu não tenho saudade do que aconteceu, mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não retiraria aquele episódio triste da minha vida, porque talvez é ele que me dá autoridade para olhar para alguém que talvez está passando por um problema hoje e falar assim, você vai conseguir, eu cheguei até aqui e eu não tenho capa vermelha, nem superpoderes, mas eu tenho o poder. Sabe, às vezes a gente vai dar palestra e você usa muito o PowerPoint. Mas na vida, às vezes nós só precisamos do PowerPoint. Então, quer dizer, o poder, ponto final. E ele vai estar com você como esteve comigo. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado. Sabe, antes de chamar a próxima pergunta, eu concordo muito com você. E porque tantas vezes eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? E eu jamais voltaria no tempo e mudaria nada na minha vida. Não porque não teve momentos difíceis, momentos de aflições, mas se eu desejasse voltar atrás e mudar alguma coisa, é como se eu tivesse falado pra Deus, se eu fosse você, eu teria feito diferente. Quer ensinar? Aí eu acho que eu vou chatear ele tanto, porque ele sabe o que é melhor pra mim, então eu não mudaria nada. E tão legal ver você falando, eu acho que quando você tem esse entendimento... E o eu de hoje... O Caio de hoje, o Rodrigo de hoje, o Bruno de hoje, nós somos o somatório de todos os eus nossos que nos antecederam. Então, sabe, a vida te trouxe até aqui. Então, na verdade, a vida não me deve nada. Eu tô feliz. Às vezes, o mundo não deve nada. Eu tô aqui. Olha onde é que eu tô. Entendeu? Pergunta maravilhosa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigo. Nós falamos aqui sobre muitos homens da fé, né? E tem um corte muito famoso teu que fala sobre a importância de Maria na vida de Jesus. Eu queria perguntar pra ti, quem foram as mulheres que fizeram parte, eu ia falar trajetória, mas como tu utilizou a palavra agora, do teu legado? Poxa, boa colocado, viu? É interessante. O seu nome é Fernando? Fernando. Maravilhoso. Obrigado, Fernando. Pegando a própria de Maria pra minha vida. Tá bom? De Maria pra minha vida. Talvez vou surpreender alguns com o que eu vou dizer aqui. Os filmes do nascimento de Jesus mostram a Virgem Maria, geralmente uma moça de uns 25 anos, 22 anos, muito bonita, afeituosa, né? A Maria histórica era uma menina de talvez 13 anos de idade, porque era a idade com a qual as meninas se casavam. Menstruou, casou. Hoje sei que a menstruação vem mais cedo, mas naquela época era 12, 13 anos que a menina menstruava, e depois da menstruação que elas casavam. As meninas se casavam muito jovens em Israel naquela época. Era raro ter uma excepcionalidade. E existe inclusive uma tradição patrística do 2º século, do proto-evangelho Jacob, que fala que Maria era uma menina de aproximadamente 13 anos quando deu à luz a Jesus. No nosso critério, uma adolescente. E ela ter dado à luz a Jesus sendo virgem, num ambiente completamente patriarcal e muito conservador, ninguém hoje, com a maioria do Brasil católico ou evangélico protestante, nós falamos a Virgem Maria e a respeitamos. Mas naquela época, ela era Maria, uma menina que apareceu grávida com a história do Espírito Santo. Quem que ia aceitar isso? E ela mesmo assim teve a coragem de falar para o anjo, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme o seu desejo. A entrega de Maria é uma coisa formidável. Que tem muito marmanjo aí de 40 anos que não teve coragem, uma menina de 13 anos teve. E na crucifixão de Jesus, quando novamente os marmanjos caíram fora, ela foi até o momento da cruz do Calvário, ela ficou com o filho dela até o último momento, né? Então Maria foi uma mulher excepcional, e eu a tomo quase como que assim, a modelo de todas as mulheres do mundo. É uma pena que muitas mulheres querem se imitar no caráter, às vezes, de uma cantora, de uma atriz, sabe, esquecem de Maria.
é muito interessante, a gente tem que resgatar, mesmo quem não é católico, resgatar a figura de Maria para as meninas. Sabe, não quero jogar indireta para nada, nem ser politicamente incorreto, mas enquanto as meninas vão assim se sacrificar desesperadamente, usando até fraldão para não ir ao banheiro, para assistir o show de uma atriz, de uma cantora que não tá nem querendo saber quem você é, se espelhem em Maria, que eu acho que vocês vão ganhar mais, tá certo? Agora, das mulheres que mudaram minha vida, é interessante, eu vou começar com minha mãe. A minha mãe, ela, hoje olhando à distância, eu consigo entender os problemas dela. Provavelmente ela tinha algum tipo de bipolaridade, eu uso o termo bipolar de uma maneira completamente leiga, eu sei que a nomenclatura hoje tem que ser refinada, né? Há vários tipos de autismo, há vários tipos de síndromes, há vários transtornos, eu vou usar a bipolaridade apenas como um leigo. Ela tinha problemas sérios e não diagnosticados. Ela teve meningite na adolescência dela e também ficou sequelada. Então, hoje, olhando à distância, eu a vejo também, coitada, como enfrentando vários problemas. Teve um primeiro marido que a abandonou, um filho que também não deu muito certo na vida, e depois me teve com meu pai numa relação sexual não planejada, e num universo em que essas mulheres são consideradas adúlteras e tudo mais, e, sabe, pejoradas. O que Maria, da Bíblia, deve ter sofrido por aparecer grávida do Espírito Santo, uma mulher também tinha quando era amaziada com um homem nos anos 70. Mas como criança eu tinha dificuldade de ver isso, porque a criança só vê assim, os traumas que ela me proporcionou. Por exemplo, de falar que ia falar com meu irmão, que ela viu meu pai com uma mulher só pra ver o meu irmão batendo no meu pai. E às vezes assim, ela saía de casa, ela tava bem, depois eu voltava da escola, ela tava toda meio transtornada. E me fez sofrer muito. Eu tive que levar minha mãe pra terapia. Digo, não minha mãe fisicamente, pegar e levar a mãe introjetada. E vou revelar uma coisa que vai chocar vocês. Eu perdoei minha mãe, mas o primeiro passo pra perdoá-la, sabe qual foi? Qual? Odiá-la. Admitir o ódio. É o primeiro passo pra perdoar. Muitas pessoas não conseguem perdoar porque ele não admite o primeiro passo, que você tá odiando. É porque se você admite que você tá odiando, você tá admitindo que você não é tão bonzinho assim. Mas não é ódio, não é um sentimento, é uma dor. A gente fica usando uns eufemismos que não contam nada. É como se você admite a doença pra obter a cura. Exatamente. Você tem que admitir assim, eu tô com ódio do que ele fez. Mas como o ódio não é um sentimento bom, Deus me ajuda a livrar esse ódio. Mas como a gente quer ser o bonzinho, você não admite o ódio. Como não admite o ódio, não tem do que perdoar. Aí você fica enrolando, e como dizia Shakespeare, você acaba tomando um veneno querendo que o outro morra. Ou passando a vida empurrando aquele pra debaixo ali. E eu tô resumindo pra você, Fernando, assim, eu sei que não foi bem isso que você me perguntou, mas eu quero responder por aqui. E eu fui vendo com ela ali. E o que eu aprendi com ela, sendo que eu carreguei tantos traumas dela? Tantos traumas. Ela acabou com a minha vida. Minha mãe acabou com a minha vida. Minha infância, ela me castrou emocionalmente, foi um lar tóxico, uma série de coisas. Mas o que eu aprendi com ela? Em primeiro lugar, eu aprendi a perdoar. Em segundo lugar, eu aprendi a olhar as pessoas não como elas são, mas como elas poderiam vir a ser transformadas pela graça de Deus. Uau. Eu aprendi com ela como eu não devo ser. Isso também é um aprendizado. Eu aprendi com ela a ter tolerância por pessoas que estão com dificuldade. Eu aprendi com ela que eu posso ser mais forte. E eu aprendi com ela que eu não sou tão bom assim. Você entende? Então, apesar de ser um exemplo tão às avessas, quase como o Macunaíma, né, anti-herói, ela foi uma mulher que modelou muitas coisas que eu fico olhando hoje. Eu aprendi com a relação tóxica dos meus pais como eu não devo tratar a minha esposa. Então, eu estou respondendo a sua pergunta pelas portas dos fundos, porque às vezes quando a gente fala os modelos de vida, a gente só elenca aqueles com os quais eu tenho que aprender. Como se os exemplos negativos também não fossem uma forma de aprendizado. Alguém te machucou, te magoou, preste bastante atenção nessa pessoa para que você não faça a mesma coisa que ela fez. Seu pai acabou com a sua vida, seu pai tirou a sua autoestima, aprenda bastante com o que ele fez para você não repetir o mau legado. Então, o mau aprendizado também é algo que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com Hitler para não sacrificar judeus. Eu tenho que também aprender com o erro para não ir no lugar onde ele está indo. E não também me sentir arvorar uma superioridade. Além da minha mãe, eu também tenho que agradecer a várias outras mães que Deus foi colocando no meu caminho. Mulheres que até eu falo assim, eu te tenho como um filho. Hoje eu tenho muitas mulheres que às vezes eu nem conheço, que na madrugada oram por mim. Um dia eu estava pregando numa igreja batista em Belo Horizonte. E chegou uma senhora da Assembleia de Deus. Ela veio de uma cidade do interior. Ela falou assim, meu filho,
quero falar com você lá no bairro da Pampulha. Eu vim aqui, não é porque você tá na internet famoso, eu queria te conhecer, não. Eu vim aqui só por uma coisa. Eu sou da Assembleia de Deus, e quem conhece as igrejas pentecostais, eu tô falando daquela do Coque ainda, aquela senhorinha, sabe? Porque várias madrugadas eu oro por você e Deus mandou eu vir aqui só para dizer que você tem uma guerreira de oração intercedendo por você e que os seus sonhos vão se cumprir. Alguém pode interpretar isso como uma profetada, eu interpretei como um carinho. Aquela mulher é um modelo que eu tenho. Ela não foi lá para tirar uma foto, ela chegou quase no final do culto, viajou de longe. Aí eu pego e falo assim, como eu sou amado. Como eu sou amado. Quer ver outra coisa também? Ontem isso até me emociona, eu fui ajudar uma menina na rua chamada Giovana. E ela falou assim, agradeceu pelo que eu tinha feito por ela. E ela falou assim, o senhor é um homem abençoado. E eu me lembrei de uma outra mulher agora, que falou a mesma coisa pra mim. E ela, lá em Arthur Nogueira, ela sempre via drogada, assim, coitada. A droga acabou com ela, magérrima. Já tinham levado pra... Sabe que a droga é complicada, levaram para tratamento, mas ela fugia lá. E ela sorria. Eu sempre dava algum trocado pra ela, mesmo, às vezes comprava alguma comida, alguma coisa assim, tudo e tal. Não quero entrar nos detalhes aqui. E ela sorria, não tinha quase nenhum dente na boca. Mas já falou comigo a mesma coisa que essa menina falou ontem. O senhor é muito abençoado. Era uma mulher magérrima, fétida, na rua. A gente tentou ajudar também lá, não estou resumindo a história aqui, mas complicado quando a pessoa é viciada. Mas eu engarrafei essas duas bênçãos que eu recebi. E toda vez que eu tenho um hater na internet, que nem me conhece e vem lá me atacar, eu tomo um gole daquela bênção. Elas me abençoaram. E elas também são filhas do rei, mesmo estando numa situação deplorável. Eu aprendi com elas. Então, assim eu poderia dar o exemplo de vários outros. Pessoas que Deus vai colocando no meu caminho para cuidar de mim, para que eu também possa cuidar de outros. Muito bom. E eu peço que eu também seja alguém, que alguém, quando lembrar de mim, agradeça a Deus por eu ter cruzado a minha biografia com a vida dele. Senhores, pra fechar, que responsa, hein? Me deixaram puta de um Que trabalho. responsa, hein? Bom, primeiramente, prazer conhecer vocês. Me chamo Aurélio, não sou dicionário, mas sou Aurélio. Nem imperador romano. Não, nem imperador. Mas, Rodrigo, o que a gente gostaria até mesmo de entender sobre todos os insights bíblicos e tudo mais, como que a gente encontra um equilíbrio bíblico entre a generosidade cristã e também a responsabilidade de uma liderança? Assim como também a parte de, igual Deus deu muito para Daniel, na interpretação de um sonho e a visão, o empreendedor, o empresário, ele sempre é muito visionário, sempre olha como que a gente consegue trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Uma resposta cartesiana, matemática, pitagórica, eu não tenho para lhe dar, por uma razão muito simples. O ser humano não foi feito em série como automóvel. O automóvel, por ter sido feito em série, se acontece um barulhinho lá no motor, e o mecânico é realmente um expert, eu chego lá só de ouvir o motor e falo assim, isso aqui é tal coisa. Ou quando um carro dá um problema e outro começa a dar, chama o recall, porque é tudo a mesma coisa, foi feito em série. Nós não fomos feitos assim. E a partir do fato de que nós não fomos feitos assim, cada um de nós somos um universo em nós mesmos. Existem algumas coisas que são únicas em você em todo o universo. Você pode ter um irmão gêmeo, mas o seu DNA é só seu, a íris do seu olho é só sua, a sua digital é só sua, e a programação psicológica que fez você ser quem você é, também é só sua. Então cada um universo. São bilhões de pessoas no mundo e cada uma um universo. Sendo assim, esta é a razão pela qual eu não tenho uma resposta matemática do equilíbrio. É como o remédio para depressão que o psiquiatra passa. Às vezes ele passa um remédio e ele te deixa muito eufórico, ou te põe um outro, você fica muito para baixo, ele tem que ficar fazendo a medida das doses ali. Olha, volta, vamos tirar esse medicamento, vamos aumentar um pouquinho do outro, tirar aqui e tudo, porque o equilíbrio é feito ao longo da vida. E vou falar, você vai errar muitas vezes no equilíbrio. Você vai errar. Mas, se for para errar, erre sempre pelo lado da misericórdia. Lembra que eu falei que às vezes eu dava uns trocados pra menina de Arthur Nogueira? Eu não gosto de dar dinheiro na rua pras pessoas. Eu prefiro pagar um prato de comida, alguma coisa. Pela razão óbvia. A chance dele pegar aquele dinheiro e usar com droga, com alguma coisa, é muito alta. Mas eu tô numa situação que eu não tenho tempo. A pessoa tá ali com fome e tudo mais. Ele tá falando que tá com fome. Eu tenho dinheiro, não tem tempo de sair comprar. Se for pra errar, eu prefiro errar pela misericórdia. Eu prefiro dar uns trocados pra ele. Muito bom. Porque se ele usar pra droga, o problema tá com ele. Mas se ele de fato estava com fome e eu não dei, o problema tá comigo.
Então, no equilíbrio da vida, haverá momentos que você vai errar. Mas é melhor voltar para casa falando assim, puxa vida, eu dei uma segunda chance para aquele sujeito, ele me roubou. A voltar para casa com aquela sensação, poxa, eu mandei ele embora e ele morreu no dia seguinte. É melhor, às vezes, não estou falando de você ter sangue de barata, mas às vezes, na dúvida, quando a coisa ainda está cinzenta, é melhor usar a misericórdia. É melhor ser passado para trás a ganhar dinheiro às custas de uma injustiça. Você entendeu? Então é isso que eu sugiro. Obrigado. Cara, que papo maravilhoso, Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado mesmo, valeu demais. Foi maravilhoso. Se a turma quiser estar mais próximo de você, saber, cara, eu gostei desse museu, eu gostei do papo, como é que faz pra turma estar mais próxima de você, do seu conteúdo, dos seus canais Bom, mais meus presentes? canais, então, é Rodrigo Silva Arqueologia, tanto no YouTube como no Instagram, segue lá. Se gostar do conteúdo, deixa também o seu like, isso é importante, marcar. Deixa o seu comentário aqui também nesse vídeo para engajar essa nossa conversa, para mais pessoas serem alcançadas. E o MAB, você pode entrar também no perfil do Museu de Arqueologia Bíblica, mabunasp.br, tá bom? mabunasp.br. Se você colocar lá no Instagram, você vai encontrar o MAB e vai ser muito bem-vindo lá. Eu não posso garantir que eu vá fazer um tour para vocês, porque já passaram quase 200 mil pessoas pelo museu. Mas vai ter alguém lá, Vai ter alguém top, a gente treinou, tem outros arqueólogos, historiadores, e assim a gente vai seguindo. E eu agradeço muito esse carinho. Quando eu cheguei aqui, meu muito obrigado a toda a equipe, sem exceção para ninguém. Eu fui muito honrado aqui. E hoje, Caio, uma coisa que eu passei a valorizar na vida depois da depressão é valorizar os pequenos momentos de afeto que eu vou recebendo. Hoje, eu valorizo muito isso. Não é questão de ficar no mundo cor-de-rosa. Eu sei que a vida não tem cor cor-de-rosa. Eu sou muito autêntico e lúcido. Mas por que a gente tem que ser lúcido só para perceber o ruim? Seja lúcido também para perceber o que é de bom. Lembra que eu falei das bênçãos que eu vou bebendo? Então, toda vez que eu sou bem tratado num lugar desse, eu agradeço a Deus. Eu fui amado. Eu fui bem recebido. E eu consigo perceber a diferença do atendimento ao personagem e ao ser humano. E aqui, embora vocês convidaram o personagem, o ser humano foi bem tratado. Que Deus abençoe esse lugar de vocês. Amém. E todos que trabalham aqui. O que eu desejo para vocês, uma bênção do céu, que todos os funcionários, participantes, alunos que você tem, que eles possam sentir uma atmosfera diferente aqui, que eles possam até não saber explicar o que eles viram aqui, mas que eles possam pelo menos sentir que há algo diferente aqui, porque eles estão liderados por alguém que ama a vida, ama Deus e ama as criaturas que Deus colocou nesse mundo.